Jornal da Globo. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora, onde estiver. Contrate online ou baixe nosso aplicativo. Boa noite. O governo resolveu tirar só este ano mais R$ 48 em impostos de cada um dos 207 milhões de brasileiros. Se nós estivéssemos em primeiro lugar no ranking da eficiência do gasto público versus cobrança de impostos, talvez ninguém se importasse com isso. Mas ocupamos a última posição entre os 30 países de maior carga tributária, ou seja, o Brasil é o país que proporciona o pior retorno em serviços públicos à sociedade em proporção aos tributos arrecadados. Para o mercado financeiro, o governo escolheu um jeito rápido, quase imediato, de fazer dinheiro e tentar cumprir a meta fiscal. Dividiu o problema com os contribuintes. O novo encontro entre Moro e Lula. O juiz Sérgio Moro marcou para 13 de setembro o interrogatório do ex-presidente Lula no segundo processo a que ele responde em Curitiba. Mais R$ 9 milhões foram bloqueados nas contas do ex-presidente. E mais, o crescimento de quase 50% no volume de empréstimos consignados. Assunto para Mara Luque. Os gols da noite. O Santos é campeão brasileiro de futebol feminino. A ordem e o caos. As obras do brasileiro Hélio Oiticica em exposição em Nova York. A ideia é você ficar vendo e lixando a unha. Com a justificativa de evitar um rombo nas contas públicas, o governo anunciou hoje um aumento de impostos sobre os combustíveis. O pacote conta também com um bloqueio de R$ 6 bilhões no orçamento. Nós vamos a Brasília ao vivo com a Giovana Teles. Boa noite, Giovana. Este aumento, este pacote, vale para as refinarias e importadores, mas também vai chegar até o consumidor. Sem dúvida, não? Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Vai sim, viu? Agora, quanto os combustíveis vão subir na bomba não dá para saber exatamente. Vai depender de como está o mercado em cada cidade, da concorrência, mas os cálculos da equipe econômica indicam que o impacto médio para o consumidor deve ser de 7%. O que foi detalhado hoje foi o aumento da cobrança de PIS/COFINS para as refinarias. A justificativa é que o governo não conseguiu arrecadar o que esperava no primeiro semestre. E para não aumentar o rombo que já está previsto para este ano, subiu o imposto. O déficit para 2017 é de 139 bilhões de reais. Além disso, também foi anunciado um novo bloqueio de gastos. Essas mudanças todas foram divulgadas numa nota conjunta dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. A alíquota do PIS/COFINS sobre a gasolina dobrou. Vão ser 41 centavos a mais por litro só com esse aumento do imposto. Para o diesel, a alíquota quase dobrou. Vai pesar 21 centavos a mais em cada litro. E do distribuidor de etanol, que não pagava o imposto, vão ser cobrados 19 centavos por litro do combustível. Esses são os valores que vão ser cobrados dos importadores, refinarias. Para o consumidor final, segundo o Ministério da Fazenda, o preço vai depender de quanto os postos vão decidir repassar para os clientes. Além disso, o governo vai bloquear mais 5 bilhões e 900 milhões de reais que estavam previstos para serem gastos este ano. Os detalhes desse contingenciamento de quase 6 bilhões de reais, também das receitas e despesas de maio e junho, vão ser divulgadas amanhã. A equipe econômica diz que a elevação do PIS/COFINS sobre os combustíveis não terá impacto significativo na inflação. Hoje, o ministro da Fazenda falou rapidamente sobre essa opção nada popular. Pela queda da arrecadação, em função da recessão que herdamos dos últimos anos, os resultados, principalmente das empresas, e
também no setor financeiro, refletir os prejuízos acumulados nos últimos 2 anos que estão sendo amortizados neste ano. Portanto, exatamente existem medidas de ajuste fazendo com que o mais importante seja preservado, isto é, a responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal e a garantia de que nós teremos uma trajetória de crescimento. Isso é que é importante. A outra corrida do governo é para vetar as propostas do Congresso ao projeto de renegociação das dívidas de empresas da União. Agora, Giovana, se essas propostas passarem, o rombo nas contas públicas pode ficar ainda maior? Exato, Tramontina. Do lado da arrecadação, o governo ainda tem, olha, um baita problema. Receitas com as quais a equipe econômica contava para o segundo semestre podem não se concretizar. E a principal preocupação, como você falou, é com o Refis, o programa de refinanciamento de dívidas. Uma segunda etapa foi completamente desfigurada na comissão mista que analisa o projeto. Para a gente resumir a história, basta dizer que o texto, do jeito que foi encaminhado pelo governo e acordado entre as lideranças na Câmara, previa uma arrecadação de cerca de 13 bilhões de reais. Mas o relator, deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB, decidiu premiar os devedores. E se passar o relatório dele, o governo só vai conseguir 420 milhões de reais com o Refis. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que esse é um dos primeiros assuntos a serem tratados na volta do recesso e considera que as contas públicas não suportam essa perda. Na situação fiscal que o Brasil está, não é bom que se abra mão de tanta receita assim. Então, acho que o que a gente deve tentar caminhar assim que os trabalhos da Câmara voltarem em agosto, é retomar o texto que foi acordado entre o presidente da República, o ministro da Fazenda e os líderes, e que a gente consiga aprovar no plenário o texto que dá conforto a todos. A gente tem que tentar recuperar, naquilo que trata do Refis, né, o texto do acordo, porque na política o que vale é o acordo. Bom, o presidente Michel Temer teve uma agenda cheia hoje o dia todo, só que evitou falar dessas medidas ao longo do dia, né? E elas só foram anunciadas no finzinho da tarde. Pois é, o presidente Temer está muito focado na estratégia que a gente tem falado aqui ao longo da semana, do que ele chama de agenda positiva. Hoje ele discutiu a situação da segurança no Rio de Janeiro, se encontrou com parlamentares e sindicalistas, levou para o Palácio do Planalto um evento do Ministério da Saúde. Nessa cerimônia, ele discursou e elogiou bastante a própria gestão. É interessante, de vez em quando, as pessoas dizem, naturalmente, os arautos do desastre, né? Dizem, o Brasil parou, etc., não vai fazer nada. Interessante, nós nunca fizemos tanta coisa como nestes últimos 40, 50 dias. É impressionante como tudo, tanto no plano legislativo, como no plano administrativo. No plano legislativo, para os senhores terem ideia, com o apoio do Congresso Nacional, nós tivemos a aprovação de inúmeras medidas. Para ter ideia, mais de 7, 8, 10 medidas provisórias que estavam lá paralisadas, foram aprovadas. E fizemos também algo que se anseia há mais de 25 anos, que é a modernização da legislação trabalhista, que vai combater o desemprego no país, né? E amanhã, quando for anunciado o detalhamento das contas do governo, de receitas e despesas, fechando aí o primeiro semestre, quem vai estar interinamente na presidência, aliás, quem já está no exercício da presidência da República, é Rodrigo Maia. Temer está fora do país. Tramontina. Obrigado, Giovana. Boa noite. E o mercado viu como estratégica essa alta de impostos porque ajuda o governo a ganhar tempo e dinheiro. Para o mercado financeiro, o governo escolheu um jeito rápido, quase imediato, de fazer dinheiro e tentar cumprir a meta fiscal. Dividiu o problema com os contribuintes. E também escolheu esse caminho porque a inflação está desacelerando e os juros estão em queda, o que, de certa forma, amorteceria o impacto da alta de imposto. Mas esse impacto vai vir sim. O aumento no caso da gasolina foi bem maior do que o mercado esperava. E o aumento do diesel, embora menor,
tem efeito em toda a cadeia de transporte, incluindo o frete. Por isso, a expectativa de inflação foi revista para cima em 0,5 ponto percentual, passando para 3,5%. Esse aumento em PIS e COFINS, o impacto é imediato. Por quê? Ele não precisa, por exemplo, se fosse a CID, que é uma contribuição, ela precisa passar pela noventena, ela precisa passar por 90 dias para ser implementada. Esse impacto dos combustíveis é imediato. Então, na bomba hoje, na virada, meia-noite ou amanhã, você já pode ter um reajuste repassado. Gasolina, diesel e etanol. A gente que vai enxergar isso na bomba, nos alimentos também vai ter esse impacto indireto, mas tem um impacto. Mas foi uma maneira, digamos assim, de ter uma inflação controlada, aproveitar o momento benéfico de uma inflação menor para elevar combustíveis e, óbvio, que tem impacto na inflação, que é ruim. O presidente Michel Temer chegou agora à noite à cidade de Mendoza, na Argentina, e ele vai participar da cúpula do Mercosul, em que o Brasil vai assumir a presidência rotativa do bloco. Na chegada, falou do aumento do PIS/COFINS dos combustíveis. Isto é o fenômeno da responsabilidade fiscal. E esta responsabilidade fiscal é que importou neste pequeno aumento do PIS/COFINS, né? Exatamente para manter, em primeiro lugar, a meta fiscal que nós estabelecemos. Em segundo lugar, para assegurar o crescimento econômico que pouco a pouco vem vindo. Vocês estão percebendo que aos poucos o crescimento vem se revelando. Então era preciso estabelecer este aumento do tributo para manter esses pressupostos que eu acabei de indicar. Nosso comentarista Carlos Alberto Seidenberg já está conosco aqui no estúdio. Seidenberg, aumento para garantir o crescimento, disse o presidente, concorda? E falou que era um pequeno aumento também, não é, né? É um aumento pesado, né? Dos impostos, né? Vai ter uma arrecadação de 11 bilhões só em 6 meses, quer dizer, é um aumento pesado, né? Agora, o que o presidente está querendo dizer é o seguinte: nós precisamos fazer o ajuste fiscal. Agora, o problema é que o ajuste fiscal está sendo muito mal feito. Você não tem um plano de reestruturação do Estado, você não tem um programa de corte de gastos, aquelas vendas de estatais, concessões. Cadê aquilo? Não andou e não teve essa... Isso é o que o governo deveria ter feito e não fez. Exatamente. Então a gente mostra, quer dizer, olha assim, algumas coisas assim, combinações que nós fazemos aqui e que mostram esses movimentos erráticos. Por exemplo, no final de 2016, o governo aprovou um aumento para 120 mil servidores. Custo este ano, 3,8 bilhões. Na ocasião, o governo dizia, não, isso está previsto, não vai estar. Agora, compara só, o aumento do diesel, quanto que vai render para o governo? 3,9 bilhões. Então, outra comparação que nós fizemos, né? Emendas parlamentares, quer dizer, que o governo fez agora lá no processo de votação, na Comissão de Constituição e Justiça, da denúncia contra o presidente Temer. O governo empenhou ali 1,5 bilhão. Quanto que o etanol vai dar? 1,1 bilhão. Quer dizer, então, você não vê uma lógica, né, de corte de gasto, de reestruturação, etc. Está indo assim, pega daqui, gasta ali, arrecada ali. O Congresso tem culpa ou parte? Depende do termo que queira se escolher para se explicar isso que está acontecendo? Tem, porque nós vimos aqui na reportagem, né, que essa arrecadação prevista pelo governo, pelas mexidas que estão sendo feitas no Congresso, pode dar praticamente em zero, né? E a desoneração, que é aquele projeto de lei enviado pelo governo para reonerar as folhas de pagamento, que ia render 2 bilhões e 100 milhões, deu zero, porque o Congresso fez o negócio só para janeiro do ano que vem. Então vai dar zero. Então o Congresso está atrapalhando. Esse aumento vai dar em inflação? Olha, o governo falou 7%. Nós fizemos uma conta que dá mais, né? No IPCA 15 que saiu hoje, os combustíveis em geral tiveram uma queda de 3,1%. Mas nós pegamos o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol, preço médio dado pela Agência Nacional de Petróleo, preço médio Brasil, e aplicamos o reajuste. Olha quanto deu. Gasolina, 12%, diesel, 7,5%, etanol, 9%. Mais do que os 7% que o governo está dizendo. E isso vai bater na inflação, com certeza. Obrigado, Seidenberg. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E um forte terremoto atingiu agora à noite a costa sudoeste da Turquia e as ilhas gregas do Mar Egeu. Há 2 mortes confirmadas. O tremor foi à 1h30 da madrugada pelo horário local, com 6,4 graus de magnitude. O epicentro foi a 10 quilômetros a sudeste da cidade costeira de Bodrum, na Turquia.
a apenas 16 quilômetros da ilha grega de Kos. Houve um pequeno tsunami que provocou enormes alagamentos na região. Vários prédios foram avariados em Bodrum e os hospitais chegaram a ser evacuados, mas não há registro de mortes. Já em Kos, os danos foram maiores e as autoridades confirmam que 2 pessoas morreram. Ainda hoje você vai ver aqui no Jornal da Globo. A Mara Luque fala do aumento no crédito consignado. Vem aí também os gols da noite no Brasileirão. Teve goleada do Sport. E a exposição de Hélio Oiticica em Nova York. Donald Trump completa 6 meses como presidente dos Estados Unidos com recorde de baixa popularidade. Donald Trump completou hoje 6 meses na Casa Branca, segundo o levantamento do respeitado Washington Post. Neste meio ano, Trump fez quase 900 afirmações falsas ou enganosas, uma média de 4,6 por dia. Nós vamos a Nova York conversar com o correspondente Jorge Pontual. Boa noite, Pontual. Esse número ou esses números são impressionantes, né? Eu acho que talvez eles nos ajudem a entender um outro, o de que Trump tem a mais baixa popularidade entre presidente americano nos últimos 70 anos. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Sim, e olha, esses números negativos do presidente americano, que tem apenas 36% de aprovação, são tão surpreendentes quanto os números positivos. Afinal, 88% dos eleitores que o levaram à Casa Branca continuam achando que Trump está fazendo um ótimo governo. Eles acreditam em tudo que o presidente diz. Para eles, as notícias da imprensa, inclusive esse levantamento que você citou das centenas de mentiras ditas constantemente por Trump, não passam de fake news, notícias falsas. É como se a disputa da eleição do ano passado continuasse, com os dois lados travando uma espécie de diálogo de surdos. O balanço dos 6 meses de Trump não é muito positivo. A principal promessa, substituir o sistema de saúde, conhecido como Obamacare, por outro melhor e mais barato, fracassou. Investimento em infraestrutura, reforma tributária, um muro na fronteira com o México, renegociação de tratados comerciais e outras promessas de campanha ainda não foram cumpridas. Trump teve sucesso parcial em barrar a entrada de refugiados e cidadãos de 6 países de maioria muçulmana. Nomeou um juiz ultraconservador para a Suprema Corte. Retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima. Revogou decretos de Barack Obama em áreas como proteção do meio ambiente, dos trabalhadores, das pessoas transgênero e outras. Trump diz que nenhum presidente antes dele assinou tantas leis, 42, nos primeiros 6 meses. Mais uma mentira. E olha, nenhuma dessas leis é relevante. Os 6 meses foram dominados pela investigação da suspeita de que Trump conspirou com o presidente russo Vladimir Putin para manipular a eleição americana. Trump nega. Mas a investigação continua e deverá dominar os próximos 6 meses, Tramontina. Obrigado, Pontual. E daqui a pouquinho você volta com uma reportagem sobre a exposição de Hélio Oiticica em Nova York. Abraço. 9 milhões de reais em contas do ex-presidente Lula foram bloqueados hoje por decisão da Justiça. Os mais de 9 milhões de reais estavam em 2 planos de aposentadoria privada. Um deles é vinculado à Lius, empresa de palestras do ex-presidente, e tinha saldo de mais de 7 milhões de reais, depositados de uma só vez em junho de 2014. O outro plano estava no nome do ex-presidente e tinha quase 2 milhões de reais. Na quarta-feira, o juiz Sérgio Moro já tinha determinado o bloqueio de mais de 600 mil reais de Lula, além de 2 carros e a parte dele em 3 apartamentos e um terreno em São Bernardo do Campo. O pedido do bloqueio foi feito pelo Ministério Público para garantir o pagamento de parte da multa de 16 milhões de reais imposta a Lula e aos outros 2 condenados na ação do Triplex por danos causados à Petrobras. Nesse processo, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Lula já entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, para tentar impugnar o bloqueio.
O juiz Sérgio Moro marcou para 13 de setembro o interrogatório do ex-presidente Lula no segundo processo a que ele responde em Curitiba. A ação apura se Lula recebeu propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno em São Paulo e de um apartamento em São Bernardo do Campo. O juiz Sérgio Moro sugeriu à defesa de Lula que o ex-presidente preste o depoimento em São Paulo por videoconferência, para evitar gastos com segurança. Os advogados do ex-presidente têm 5 dias para responder. Agora à noite, aqui em São Paulo, simpatizantes do PT organizaram um ato de apoio ao ex-presidente Lula. A manifestação foi contra a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em seu discurso, o ex-presidente se disse vítima de perseguição política e pediu a saída de Michel Temer. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, deixou o SPA, onde estava de licença médica, e foi a Brasília para participar de uma reunião sobre segurança. E ao contabilizar o efetivo de tropas federais, Pezão se atrapalhou. A explosão da violência no Rio foi motivo de uma reunião nesta quinta-feira em Brasília. Participaram o presidente Michel Temer, ministros, o presidente da Câmara e o governador Luiz Fernando Pezão. O governo federal não anunciou medidas urgentes para frear a escalada dos crimes na cidade e não pretende realizar operações de ocupação agora. A ideia é fazer ações pontuais sem aumentar a tropa. Será mantido o reforço que já está no Rio, segundo o Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional. São 620 homens da Força Nacional de Segurança e 380 policiais rodoviários para fazer a vigilância principalmente das estradas. O que chamou a atenção foi a entrevista à imprensa do governador do Rio de Janeiro, quando ele disse que não sabia que o reforço da segurança já havia chegado. Eu não sabia. Não me foi anunciado nada. Não, só tinha ido 200 policiais da Força de Segurança Nacional. Soube na reunião agora que vão 380 homens que já estão se deslocando para o Rio e mais 420 que vão totalizar 620 da Força de Segurança Nacional que já foram para o Rio. Foi anunciada nessa reunião a criação de um gabinete de gestão para integrar as 3 Forças Armadas no Rio, se houver necessidade de acioná-las. Não há notícias bombásticas, pirotécnicas, não é isso que nós buscamos. Nós estamos trabalhando e continuando na aplicação de um Plano Nacional de Segurança Pública, que vem desde as fronteiras brasileiras, desde o exterior, neste momento concentrando seus esforços para a redução da criminalidade no Rio de Janeiro. A especialista em segurança Julita Lemgruber afirma que é hora de o governo federal se empenhar mais para resolver a situação do Rio. Não é só numa reunião pro forma para tapar a boca, né, dos desavisados ou para enganar a população. Não, né? Quer dizer, o governo federal, que está preocupado só em se manter no poder, devia estar se sentando com o governo do Rio de Janeiro de forma regular, né, auxiliando no planejamento das ações de segurança pública. A assessoria de Luiz Fernando Pezão declarou que, sobre o fato de o reforço na segurança já estar previsto, o governador não é especialista no assunto e que foi convocado para um anúncio do governo federal. Você vai ver daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Globo, Santos é campeão brasileiro de futebol feminino. E a seguir, o aumento no volume de empréstimos consignados. O volume de crédito consignado concedido pelos bancos cresceu no primeiro semestre deste ano. Entenda o porquê na reportagem de Felipe Ciani. Pode até parecer meio óbvio, né? Num cenário de crise econômica, as pessoas estão com a carteira mais magricela e acabam fazendo mais empréstimos para ir tocando a vida. Mas será que só essa lógica já justifica o aumento de quase 50% nos consignados do país, se a gente comparar maio desse ano com maio do ano passado? Então, para uma economista com quem a gente conversou aqui no Jornal da Globo, a resposta é não. Para ela, essa explosão nos consignados tem muito mais a ver não só com os clientes, mas principalmente com o que os bancos acreditam ser mais vantajoso e seguro para eles próprios nesse momento. Os bancos precisam fazer dinheiro emprestando, que é o negócio deles.
e os bancos se deparam com uma inadimplência muito elevada. No caso do crédito consignado, ele é um tipo de empréstimo que os bancos têm uma inadimplência muito menor, porque o salário ou o benefício acabam servindo como garantia. Mas para quem pega esse tipo de empréstimo, a vantagem é grandona também, ajuda a realizar muita coisa. Foi para comprar carro. E deu tudo certo? Deu tudo certo, tinha uma parceria bacana do banco, então optei pelo crédito consignado. Te ajudou bastante, né? Ajudou na época bastante. Tanto que o Serviço de Proteção ao Crédito diz que hoje 16% dos brasileiros têm um empréstimo desses, com desconto das parcelas direto na folha de pagamento. O que provavelmente explica a inadimplência muito maior do empréstimo tradicional, que é de 8,1%, contra só 2,4% do consignado. E quanto maiores os juros, menos gente paga em dia. Por isso que no cheque especial a inadimplência é de 15,5% e no rotativo do cartão, assustadores 38%. E aí, no fim das contas, para não ter conta além da conta, o ideal é não ter empréstimo nenhum, né? Bom, a gente conversa agora com a nossa comentarista de finanças pessoais, Mara Luque. Tudo bem, Mara? Tudo bom, Tramontina? Quando a gente fala em empréstimo, em dívida, logo vem à cabeça das pessoas algo muito ruim, né? É, pejorativo, né? Existe dívida boa? Tem. A dívida é um instrumento legítimo, né? A gente só tem que saber se endividar. Tem a dívida boa e tem a dívida ruim. O que é a dívida boa? A dívida boa, ela é barata. Esse é o primeiro ponto, é uma dívida barata. A taxa, o custo dela, a taxa de juros dela tem que ser baixa. Ela te ajuda a construir patrimônio. Ela cabe no seu orçamento. O problema do endividamento é a sua capacidade de pagamento. Então, se você tem capacidade de pagamento, ok. Então, você tem que entender, planejar para que essa dívida fique boa no orçamento. O que é a dívida ruim? Ela é cara. Ela financia gastos recorrentes. Sabe o que é isso? É você ir ao supermercado e comprar no cartão em 3 vezes. Não, o supermercado é um gasto recorrente, todo mês você tem. Então, esse gasto você não pode financiar, né? Você não pode fazer parcelas dele. E ela cria armadilhas. Por exemplo, você comprar um automóvel que vai te gerar uma série de custos sem levar em consideração esses custos, o peso desses custos no orçamento. Então, por isso é importante planejar. Vamos dar alguns exemplos das dívidas boas e das dívidas ruins. O consignado. O consignado é ótimo. Por quê? Porque ele é barato. E por que ele é barato? Porque ele tem uma garantia. Qual é a garantia? É o seu salário. Ele já vem descontado. Financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, muita gente tem medo do prazo do financiamento imobiliário. Não precisa ter medo, não. Ele é um bom financiamento. Por quê? Porque ele é uma das dívidas mais baratas, um dos financiamentos mais baratos que existe no mercado. E o FIES é uma dívida ótima, porque ela é muito barata. O que é a dívida ruim? É o cartão de crédito. Por quê? Porque é muito alto o custo dele, cheque especial, e em alguns casos de crédito pessoal, que tem dívidas muito altas. No crédito pessoal é importante você pesquisar, checar as cooperativas de crédito, por exemplo. Agora, ali no consignado, se muitas pessoas dentro da mesma casa ficam penduradas no crédito consignado de uma pessoa, aí fica perigoso. Isso é um risco. Porque para que serve o crédito consignado? Ele serve principalmente para reestruturação de dívida. O que é um péssimo uso? É financiar os gastos recorrentes do orçamento e isso que o Tramontina falou. Isso é um risco. E olha, sabe quem cai muito nessa armadilha? O vovô e a vovó, os aposentados. Porque são eles que acabam financiando alguns gastos da família e isso não pode. Não pode porque eles vão precisar desse dinheiro para outras coisas e não para financiar as compras recorrentes da família. Atenção a isso, porque isso é um risco. Obrigado, Mara. Até mais. Até. Daqui a pouquinho você vai ver a obra de Hélio Oiticica em exposição em Nova York. E a seguir, os gols da noite. E a vitória da seleção feminina no Grand Prix de vôlei. A seleção feminina de vôlei do Brasil estreou hoje na etapa de Cuiabá do Grand Prix e deu um passo importante para se classificar à fase final da competição. Olá, boa noite a todos. O Brasil começou bem essa fase decisiva do Grand Prix em casa, no Brasil, em Cuiabá. Vitória sobre a Bélgica por 3-0, uma vitória que dá moral para a equipe do técnico Zé Roberto Guimarães. Precisa de mais 2 vitórias para se garantir na fase final do Grand Prix, que será disputada na China. No jogo de hoje, destaques para o bloqueio do Brasil, foram 13 pontos nesse fundamento, e também para a atacante Tandara, que marcou 17 pontos na partida. A gente sabe que hoje nós fizemos o nosso papel, entramos com uma postura totalmente diferente,
Então, acredito que amanhã essa postura tende a melhorar e a gente tem que se cobrar mais para fazer melhor amanhã. A gente estudou muito o time da Bélgica, enfim, acho que estava todo mundo ligado no que tinha que fazer. Foi um jogo bem marcado, então isso facilita para a gente. Na outra partida desta tarde, a seleção da Holanda perdeu para os Estados Unidos por 3-1. Amanhã, o Brasil enfrenta a Holanda às 3 horas com transmissão da Globo. 3 jogos fecharam nesta noite, mais uma rodada do Brasileirão. Aqui em Mesquita, no Rio de Janeiro, ninguém saiu feliz com o empate entre Fluminense e Cruzeiro. O time mineiro, aliás, começou criando mais oportunidades e abriu o placar no gol do atacante Sassá. Parece que o gol do adversário animou o Fluminense, que logo na sequência fez o goleiro Fábio trabalhar nessa linda defesa na cabeçada de Léo. 3 minutos depois, Lucas Romero derrubou o Richarlison na área. Pênalti para o Fluminense. Foi o próprio Richarlison quem cobrou e empatou o jogo antes do intervalo. Em um segundo tempo de poucas emoções, Gustavo Scarpa recebeu a bola livre aos 36 minutos e desperdiçou a melhor oportunidade do jogo. Ficou assim, Fluminense 1, Cruzeiro também 1. Aqui na Ilha do Retiro, no Recife, parecia polo aquático, mas foi futebol. Debaixo de muita chuva, o Sport goleou o Atlético Goianiense por 4-0. Patrick fez o primeiro para os pernambucanos. Diego Souza de cabeça o segundo. André o terceiro. E também o quarto, um golaço por cobertura. Placar final Sport 4, Atlético Goianiense 0. Na Arena da Baixada, na estreia do técnico Fabiano Soares no comando do time, o Atlético ficou no 0-0 com o Botafogo. De técnico novo, jogando em casa, Pablo tentou de cabeça. O Botafogo tentava nos contra-ataques e Rodrigo Pimpão tocou para o Roger, que chutou para fora. No segundo tempo, o Atlético continuava em cima. Nicão chutou forte, Jefferson espalmou, mas Vitor Luiz tirou a bola. O Botafogo ainda teve Emerson Santos expulso. E essa chance com Guilherme nos acréscimos. Olha, a gente vai dar uma olhadinha como ficou a classificação depois de terminada essa rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Corinthians em primeiro lugar, mantendo aí, depois de domingo, 6 pontos à frente do segundo colocado. O Grêmio, o Santos vem em terceiro, o Flamengo em quarto, completando aqui o grupo do G4. Com a vitória de hoje, o Sport pulou para a quinta colocação com 24. Palmeiras foi para sexto e está sendo perseguido ali pelo Botafogo, que também tem a mesma pontuação, 23 pontos. E depois vem coladinhos, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Mudando de tela, a gente chega no 11º lugar, o Atlético Mineiro, depois vem o Bahia, Coritiba, a Ponte Preta em 14º, logo em seguida a Chapecoense e o Atlético Paranaense, e nas últimas posições, assustando os torcedores, o São Paulo, Avaí, Vitória e o Atlético Goianiense. Nesta quinta-feira também tivemos a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Foi um clássico paulista entre Santos e Corinthians, e as meninas do Santos, chamadas de Sereias da Vila, levaram a melhor. A argentina Solly James marcou o único gol da partida, 1-0. O Santos, que já tinha vencido o primeiro jogo, garantiu o título nacional. Não perca no próximo bloco um banho de espuma na exposição de Hélio Oiticica em Nova York. Foi aberta em Nova York a mais completa mostra sobre o brasileiro Hélio Oiticica fora do Brasil. O evento comemora os 80 anos do nascimento do artista, na cidade em que ele passou quase toda a década de 70. O Whitney é um museu que se dedica aos artistas dos Estados Unidos. Abriu uma exceção para apresentar a retrospectiva da obra do brasileiro Hélio Oiticica, com destaque para o período em que ele viveu em Nova York, entre 1970 e 1978, antes de morrer de um aneurisma no Rio em 1980, com apenas 42 anos de idade. A curadora, Dona Gessávio, explica que o artista foi um pioneiro de tendências que hoje dominam a arte contemporânea. Ele fazia instalações
antes que a palavra para isso sequer existisse. Outra curadora, Elizabeth Sussman, destaca a importância de Hélio Oiticica como parte da primeira geração de artistas de Nova York que assumiu a homossexualidade através da arte. Esse é um dos motivos, entre muitos, para ele continuar inspirando os jovens artistas. Eu tive o privilégio de ver a exposição na companhia do cineasta Neville de Almeida, que foi parceiro de Oiticica em trabalhos como a série de instalações Cosmococa, que pode ser visitada num pavilhão em Inhotim, no Brasil, e está representada aqui na retrospectiva. A invenção da arte contemporânea passa pelo Brasil. Então vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos entrar aqui. Isso é uma das ideias. A ideia é você ficar vendo e lixando a unha. Calma. Olha essa. Essas são as redes. Agora sim. Aqui Agora sim. você chega, você pega uma rede, a projeção nas quatro paredes e no teto. Isso aqui é uma homenagem a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, quando serviu o exército nos Estados Unidos, foi paraquedista. E é uma reprodução desse clima do que você sente quando você pula de paraquedas. Nós estamos entre o céu e a terra. Você imagina isso 44 anos atrás. A instalação Tropicália, a primeira que Oiticica fez no Brasil, em 1967, tem até 2 papagaios de verdade. Tomamos um banho de espuma. É uma viagem, é um mergulho e uma reflexão, e um momento de autoconhecimento, um momento de poesia, um momento de alegria, um momento de realização pessoal. O melhor é a Sala dos Parangolés. César Oiticica Filho, sobrinho do artista, explica. O parangolé incorpora a revolta, né? Então meio você incorpora ali uma coisa que é o espírito da dança, tudo que o Hélio viu na Mangueira, o que o Antônio Cícero escreve como sendo a primeira vez que a artes plásticas encontra a dança depois da diáspora das artes. Vestimos os parangolés de Hélio Oiticica e até as curadoras da mostra caíram no samba. O Jornal da Globo fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só ir ao Globoplay. É fácil, tá tudo lá. Outras notícias no Hora 1. Assista agora ao programa Conversa com Bial. Boa noite e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora, onde estiver. Contrate online ou baixe nosso aplicativo.